Nós estamos em contato agora com o senador Marcos Rogério, do DEM. Senador, boa tarde. Boa tarde a você e ao ouvinte da Jovem Pan. Bem, senador, eu queria saber sua expectativa em relação a esses depoimentos, porque a gente tem visto a CPI discutir muito essa questão de tratamento precoce, os procedimentos que foram adotados pelo Ministério da Saúde nesse sentido, as próprias recomendações do presidente Bolsonaro, e há uma divergência muito grande entre os senadores nessa questão. O senhor acha que nesta semana se pode chegar a alguma conclusão? Amanhã vai ser uma defensora da utilização da cloroquina no tratamento desde o início, mas na quarta-feira vai haver um certo embate aí entre médicos e especialistas, não é? É verdade. Na verdade, na quarta-feira nós vamos ter uma audiência pública com médicos a favor do tratamento precoce e médicos que são contra o tratamento precoce. No caso da doutora Nízia Hamaguchi, ela está sendo convocada e a reunião dela será amanhã, mas em razão daquilo que a oposição convencionou como gabinete paralelo, né? Eles querem questionar a doutora Nízia pelo fato da oposição dizer que ela é uma conselheira do presidente. Na verdade, agora querem criminalizar, né, a figura do aconselhamento, né, do chefe de governo, como se o presidente da República não pudesse ouvir ninguém. O presidente ouve quem quer, fala com quem quer, se aconselha com quem quer. O que está em julgamento aqui não são as falas do presidente, são as ações concretas, os atos administrativos do Ministério da Saúde. Quanto a esses, até agora, não se verificou interferência indevida. Portanto, a fala da doutora Nízia deve ficar pelo lado da oposição, mas nesse campo aí do debate sobre gabinete paralelo, sobre aquela história que criaram, né, de que queriam mudar a bula da cloroquina por decreto. Olha, é risível isso, porque é como alguém ser acusado de tentativa de homicídio, mas a arma é de brinquedo e a bala é de algodão. Você está diante do clássico crime impossível. Pela mesma lógica, também impossível mudar a bula de remédio por decreto. Então a fala dela deve ficar em cima desse ponto aí. Agora, senador, de qualquer modo, se esse suposto ministério paralelo, se o aconselhamento levou o presidente a tomar determinadas posturas que atrapalharam em alguma medida o trabalho do Ministério da Saúde, isso tem que ser apurado. E nós tivemos 2 ex-ministros dizendo que eles não tiveram condição de trabalho da forma como eles queriam. Não é que eles foram meio que atropelados na proposta que eles tinham de gerenciamento da pandemia, né? Nós tivemos 2 ministros, o Mandetta e também o Taixe, falando a respeito disso. Os 2 ex-ministros confirmaram que não houve qualquer tipo de ingerência direta do presidente no âmbito do Ministério da Justiça. Inclusive, quem perguntou diretamente ao ministro Taixe, porque foi quem saiu dizendo que teria saído em razão de preocupações com as visões do presidente em relação a dele, eu perguntei diretamente, houve ingerência por parte do presidente no âmbito do Ministério da Saúde? O senhor recebeu ordem direta do presidente ou de algum auxiliar do presidente sobre isso? Ele disse, não recebi. Então, assim, o que está claro até agora, a gente tem que olhar para os fatos, para as provas. O que está claro até agora é que não há essa ingerência em relação ao Ministério da Saúde. Agora, em relação a quem o presidente ouve ou deixa de ouvir, tanto o presidente Bolsonaro ou outro governante, governador de estado, prefeito, bom, isso é natural que aconteça, né? E que bom que esses gestores ouçam. Por enquanto, isso não é crime e acho que está longe de se tornar crime. A CPI, a oposição, tem trabalhado numa lógica de construir retóricas, né? Basta a gente ver, se você pegar ali o começo da investigação, você vai ver que eles traçaram. Primeiro falaram sobre a criminalização da hidroxicloroquina. Essa foi a primeira acusação. Depois falaram do gabinete paralelo. E assim vai. Eles até agora não acharam provas. Na falta de provas, trabalham as narrativas. Agora, senador, em relação à posição dos governadores que estão recorrendo ao Supremo para não ter de prestar depoimentos à CPI, alegando que não seria o fórum adequado, né, e há jurisprudência nesse sentido, a gente já tem falado muito sobre isso. Como é que o senhor vê o encaminhamento da CPI, caso eles tenham essa proteção do Supremo? Bom, se o Supremo disser que eles estão protegidos contra a investigação da CPI, pela mesma lógica, deve estender essa decisão para a Polícia Federal, que investiga, inclusive convoca
ou faz a condução de governadores nas operações policiais, ou o próprio Ministério Público Federal, ou o Tribunal de Contas da União. A competência federal para investigar está em razão do recurso encaminhado. Né? Recurso federal encaminhado para estados e municípios atrai a competência federal para investigar. Não vejo qualquer incompatibilidade em relação a isso. A Constituição Federal, no artigo 50, vai tratar, né, da possibilidade das convocações. O artigo 2º da Lei 1579, que trata das CPIs, diz que pode convocar ministros, autoridades federais, estaduais e municipais. E questão de ordem respondida no âmbito do Senado também diz, quando a ação é financiada por recurso federal, né, e teve a aprovação no âmbito do Senado da República, há competência da CPI, sim, para a investigação. Não vejo incompatibilidade. Dizer que vai substituir o termo convocação por convite, isso para mim é tratar com 2 pesos e 2 medidas. Né? As autoridades do governo federal estão sendo convocadas. E aí governadores que sofreram operações da Polícia Federal, onde há suspeita de contratos fictícios, contratos superfaturados, de corrupção, você vai fazer convite? Eu acho que não é o caminho. O Supremo, se quiser decidir diferente, que arque com o ônus de ter que decidir sobre essa matéria. Eu falava até porque tinha jurisprudência em outras CPIs também, em que foram envolvidos aí governadores, que eles puderam não prestar depoimento exatamente amparados por esse posicionamento em relação à questão do fórum. E eles estão sendo investigados no âmbito dos estados, né? No âmbito dos estados, você tem as operações da Polícia Federal. Nós tivemos, até outubro do ano passado, 51 operações da Polícia Federal em 18 estados da federação. Então, já está caminhando em alguns inquéritos, né, já há o trabalho do Ministério Público atuando nesse sentido, mas essas investigações não têm o condão de impedir a atuação da CPI. Eu não vejo, respeito a opinião divergente de quem tem opinião divergente, mas eu não vejo qualquer incompatibilidade, qualquer impedimento legal para que se faça a convocação de governadores ou prefeitos, havendo a presença, repito, do recurso federal. Eu acho que nós temos que seguir o caminho do dinheiro. Bilhões e bilhões de reais foram encaminhados para os estados e municípios para o enfrentamento ao problema da pandemia. É preciso que a investigação demonstre, né? Esse dinheiro foi bem utilizado, mal utilizado, houve desvio de finalidade, houve algum tipo de crime nessa utilização do recurso. Eu acho que a CPI, se ela quiser cumprir o seu objetivo e dar respostas efetivas à sociedade, deve avançar nessa direção. Agora, senador, vamos aproveitar e falar um pouquinho de ambiente político, né? Neste final de semana nós tivemos manifestações em todo o país, contrárias ao presidente Bolsonaro, inclusive em relação ao procedimento dele, a postura dele no que se refere à pandemia. Eu queria saber como é que o senhor vê o ambiente político a partir disso, porque a gente tem visto manifestações motivadas aí pelo presidente Bolsonaro em vários finais de semana e agora essa reação da oposição. Isso significa polarização? Como é que o senhor vê as condições de chegarmos em 2022? Se há possibilidade dessa terceira via que se fala tanto, ou vamos ter polarização mesmo? Olha, o que eu vi nas manifestações ali foi a revelação de uma grande hipocrisia, né? O movimento de partidos políticos, né, de entidades estudantis, de organizações sociais, convocando as pessoas às ruas, estavam lá com a marca desses movimentos. E por que eu digo grande hipocrisia? Porque esses mesmos acusavam o presidente em razão aos movimentos que aconteciam, e aí movimentos sem mobilização partidária, organizações sociais, né, as pessoas se manifestando em defesa do governo, e esses partidos políticos e essas organizações sociais acusando o governo de causar aglomeração. Agora, quando é contra o governo, aí são protestos, são mobilizações. Veja, eu vou manter a mesma coerência. Eu acho que desde que as pessoas tenham a cautela, a manifestação popular é uma garantia constitucional. Por outro lado, no ambiente da política, e aí você está corretíssima nessa análise, isso começa a demonstrar aí a polarização, né, dos dois extremos da política. Né? Você tem, num extremo, o presidente Bolsonaro, que tem, né, a sua base eleitoral, que
parte dela, vez ou outra, está se manifestando, está mostrando a cara nas ruas, né, sem bandeiraço, sem cores. As cores que estão lá são as cores da bandeira do Brasil, né, não tem bandeira partidária. E, no outro lado, a esquerda começa a se movimentar. Acho que isso vai ser aí meio que o desenho do que nós vamos ter pela frente aí, a polarização de um lado, a direita, com o presidente Bolsonaro, e na esquerda, esse outro grupo que começou a ir para as ruas com as suas bandeiras já no final de semana. O senhor não vê espaço para o centro? Olha, assim, eu acho que a política é o espaço, né, justamente do surgimento, né, de alternativas, e tomara que venham outros nomes, outras alternativas, para que o debate seja enriquecido, né, que não fique apenas, né, com duas vozes, né, de extremo a extremo. Eu acho que faz parte, é bom para a democracia, mas confesso que nesse momento, a análise que faço, nesse momento, é que não há um crescimento que represente aí a entrada no jogo realmente da disputa eleitoral. Nesse momento, penso que os dois extremos é que realmente passam a duelar a disputa de 2022. Eu pergunto porque até no seu partido nós temos muitos críticos ao presidente Bolsonaro. O senhor é a favor, né, o senhor o apoia, né, mas vários integrantes do seu partido o criticam muito, né, não apenas em redes sociais, mas inclusive em propostas mesmo de afastamento do presidente Bolsonaro. Por isso que eu perguntava, porque seria o espaço aí, uma terceira via que pudesse conciliar esse posicionamento todo, né? Uma coisa é a análise que eu faço do que eu estou vendo, do que eu estou observando. Outra coisa é o espaço interno de cada partido, trabalhar os seus nomes e colocar justamente nesse cardápio aí do pré-eleitoral, né, para que o eleitor possa avaliar as ideias, as propostas e lá na frente, de repente, ter, né, dentro dessa disputa nomes novos. Né, mas eu não vejo isso. Agora, o Democratas é um partido que não é oposição ao governo Bolsonaro. O Democratas tem uma posição de independência. Independência não significa nem apoio institucional formal e nem oposição. Então ele dá liberdade, né, para os seus parlamentares, né, sejam deputados, senadores da República, se posicionarem dentro das suas concepções, dentro da sua visão. Eu tenho tido uma posição de defesa do governo, sou vice-líder do governo, tenho ajudado o governo naquilo que posso e tenho o respeito do meu partido para isso. Senador, eu só vou fazer uma observação em relação a essa questão das manifestações. O senhor colocou que é o direito de se manifestar, desde que tomando os devidos cuidados. Uma coisa que chama atenção, que é um motivo de crítica ao presidente Bolsonaro, é que ele também não usa máscara e ele desestimula o uso de máscara. Isso daí eu acho que é uma posição que poderia ser revista, não é? Não tiro uma vírgula do que você acabou de afirmar. E acho que, assim, até... assim, no contato que faz, né, o aconselhamento é que use. Já tive a oportunidade de falar com o presidente sobre isso, e quando for fazer uso da palavra, ali seja no palanque ou seja em algum lugar, pede para todo mundo se afastar, e aí tira a máscara e fala. Realmente, muitas pessoas têm dificuldade. É muito ruim você fazer um discurso, especialmente diante de um público grande, usando máscara. Isso, além de limitar um pouco, né, a sua capacidade de raciocínio mais rápido, incomoda bastante. Mas é possível você fazer isso dentro de um protocolo de segurança. Nesse ponto, assim, eu acho que essa cautela deve vincular a todos, né, inclusive o presidente da República. Sem dúvida alguma, inclusive como exemplo, né? Ele seria a figura que mais poderia dar exemplo no país, num momento tão complicado que nós ainda vivemos a pandemia, e só lembrando que nós estamos tendo eventos teste no exterior que tem dado resultado de as pessoas usarem máscara e não terem contaminação. Eu acho que cria até uma esperança em relação à retomada de atividade com mais segurança, mesmo antes de uma vacinação mais ampla. Então eu acho que era importante a gente destacar esse ponto, né? Eu concordo e agradeço que o senhor tenha concordado também com a minha posição. Mas é isso, senador Marcos. Eu acho que assim, o fato de defender o governo, e às vezes a pessoa me vê defendendo com muita ênfase o governo, e acha que, de repente, eu não tenha o direito de divergir de uma situação ou de outra. Ele já teve Covid, já passou por essa enfermidade. Há muitos que dizem que não pega, outros dizem que pega. Mas, enfim, eu acho que esse gesto, de repente, fizesse bem, né, a ele e à população
em geral. Acho que seria uma postura que agregaria muito. Muitos países estão, com quem já se vacinou, inclusive liberando, né, o uso da máscara, né? Eu acho que os Estados Unidos fizeram isso, Israel e outros mais. Já no Brasil, mesmo quem usou máscara, quem se vacinou, a recomendação ainda é que continue tendo esse papel de maior cautela. Perfeito, agradeço muito o senador Marcos Rogério, senador pelo DEM, muito obrigado, uma boa tarde. Boa tarde a você e ao ouvinte da Jovem Pan.